Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, que depois de uma semana observando com muita atenção o que o presidente da República foi fazer na Europa, junto com uma série de assessores pagos com dinheiro público, ministros que foram para essa missão e que não serão capazes de elaborar nenhum relatório objetivo dizendo qual foi o ganho do nosso país nesse périplo, nessa viagem, enfim, muitas pessoas que ainda acreditam nesse governo entram aqui em portais como o nosso e fazem uma série de críticas na seção de comentários, o que é absolutamente legítimo. Mas isso cria, assim, da minha parte, uma grande interrogação, né? Como é difícil você explicar para uma pessoa que está sendo enganada que ela está sendo vítima de uma enganação. Isso vale para o campo particular, mas vale também para o campo da sociologia, o campo da política, da ciência política de uma maneira geral. Você certamente já se deparou na sua vida com alguma situação que você quis avisar uma pessoa que ela estava sendo enganada, estava sendo traída, estava sendo ludibriada, que ela estava no curso de um golpe, e essa pessoa, às vezes, acabou ficando até chateada com você. As amizades até ficam estremecidas, e mesmo quando a pessoa confirma que ela estava sendo enganada em alguma situação, ela não desfaz aquele atrito que ela teve com a pessoa que quis avisá-la. Então, o papel de pessoas que estão aqui se colocando publicamente, muitas vezes fica próximo desse tipo de situação, né? A pessoa reage, ela não quer escutar a verdade, ela quer simplesmente negar a verdade, ela quer reafirmar que ela está certa. É impossível que ela tenha errado de alguma maneira, né? Então, embora muitas pessoas, inclusive, expressem seu sentimento de forma muito raivosa, nós vamos continuar aqui avisando essas pessoas que elas estão sendo enganadas, que nós temos farsantes, nós temos vigaristas, nós temos estelionatários, gangsters atuando dentro do nosso país, dentro do nosso governo principalmente, e acobertados por uma estrutura de informação ou de desinformação que não tem o papel nenhum de educar o povo brasileiro, de levar informação, muito pelo contrário, são porta-vozes, como eu comentei no nosso último encontro, dos grandes interesses financeiros e corporativos aqui no nosso país, e interesses de fora para dentro também, como tem sido a tônica das elites econômicas em países como o nosso país aqui. Gente, eu vou falar sobre essas questões, colocar alguns dados novos que provavelmente você ainda não viu, mas se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque isso amplia ainda mais o alcance do nosso portal, e a enviar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, as pessoas que seguem o Bolsonaro, que acreditam em Bolsonaro, elas não querem aceitar que a participação do presidente do nosso país foi absolutamente medíocre. Não há o que se falar de positivo da ida do presidente. A única coisa positiva é que nós ficamos livres dele aqui no nosso país por alguns dias. Então, os danos da presença dele aqui no nosso país foram menores do que os danos dele estando fora do nosso país. Mas, mesmo assim, ele provocou mais danos à imagem do nosso país. Quando é que nós vimos um presidente do nosso país sendo cercado por manifestantes em outra nação, protestando contra o comportamento que ele teve em relação ao nosso próprio povo, em relação à humanidade, em relação à doença? Nunca vimos esse tipo de situação. Nunca vimos um presidente brasileiro ser acusado de assassino ou de genocida, como foi o caso dele. E ele lida com isso com uma absoluta alienação, porque isso também denota um traço psicopático do presidente, a sua falta de empatia, a sua falta de percepção sobre o sofrimento das pessoas. Ele é absolutamente indiferente em relação a isso. É aquele cara que manda uma pessoa doente para o trabalho, a pessoa toda desmilinguida, a pessoa toda ferrada, e ele quer que a pessoa vá para o trabalho. É aquele patrão que não quer saber se o empregado está doente, se está com algum drama, se tem algum trauma. Não, o cara tem que ficar ali porque o que importa é o cara estar produzindo para dar dinheiro, para dar lucro para a criatura, né? Pois bem, então ele se comporta com esse nível de psicopatia / irresponsabilidade, mas muitas pessoas acham que ele é um patriota, que é uma pessoa que está fazendo alguma coisa de útil. Vamos pegar aqui um dado objetivo, gente, no meio dessa história, que foi a passagem dele lá no G20, que ninguém quis falar com ele e arrumaram lá um papo com ele com o presidente da Turquia, o Erdogan. E por que o turco ele se aproximou do Bolsonaro? Ele foi o único dentre todos os chefes de Estado que publicamente se deixou ali
colocar. Talvez ele não soubesse ali que estava sendo gravado, quem gravou foi o Jamil Chad, com o telefone celular, essas imagens que a gente está vendo aqui. E que depois o telefone foi retirado dele no outro conflito, enfim, naquela confusão envolvendo a agressão dos milicianos internacionais de Bolsonaro contra jornalistas brasileiros. Mas aí o papo ali, o Erdogan ele só ficou escutando. A única palavra que o Erdogan fez, ele soltou, foi "e a Petrobras", ou falou Petrobras, e o Bolsonaro sai com essa aqui. Gente, não existe nenhum chefe de Estado que fale mal do seu próprio país, das suas próprias empresas, dos partidos políticos, da sua situação interna, exceto o Bolsonaro, que inclusive no cercadinho que ele voltou a frequentar hoje de manhã cedo, foi reclamar da nossa representante indígena na COP26, que fez críticas ao genocídio que ele patrocinou em relação aos índios aqui no nosso país, às áreas, às terras indígenas, ao garimpo ilegal, desmatamento ilegal, à extração ilegal de todo tipo de riquezas dessas reservas, enfim. E ele foi criticar que a indígena foi falar mal do Brasil. E não foi exatamente isso. Quem falou mal do Brasil foi ele. Nessa passagem aqui, vamos observar que tem algumas coisas por trás dessa história aqui. Vamos lá. O Erdogan falou, e a Petrobras? E aí ele disse isso aqui. Petrobras. Petrobras é um problema. Sempre bases, mas nós estamos quebrando monopólios, uma reação muito grande. O Bolsonaro é tão desinformado, tão mentiroso, tão cretinizado em relação a esses dados, que ele falou que o monopólio da Petrobras estava sendo quebrado. O monopólio já foi quebrado desde 1996. No entanto, ele apresenta, inclusive o Erdogan aqui, deve ter pensado assim instantaneamente, vem cá, esse cara é um idiota, ele é o presidente do Brasil mesmo, será que ele não sabe? E vou explicar porque o Erdogan sabe mais do que o Bolsonaro sobre a Petrobras. Vamos seguir aqui. E o Bolsonaro foi desqualificando a Petrobras. Vamos lá. Até há pouco tempo era uma empresa de um partido político. Tiramos isso do país. Quando serão as eleições, presidente? E aí muda o assunto, vai para a eleição. Mas o Erdogan ficou só olhando para a cara do Bolsonaro. Bom, por que o Erdogan perguntou sobre Petrobras? Gente, porque desde 2006 a Petrobras tem acordo com a estatal do petróleo turco, porque a Turquia sempre tentou explorar petróleo no Mar Negro, mas quem detinha tecnologia para perfuração em plataformas muito profundas sempre foi a Petrobras, que se notabilizou no planeta por conta disso. Então, desde então, a empresa petrolífera turca estatal tem contratado serviços da Petrobras, o que sempre rendeu dividendos para a Petrobras, emprego para a Petrobras, de profissionais absolutamente qualificados, geólogos, oceanógrafos, enfim, pesquisadores, engenheiros, peritos em petróleo, enfim, em plataformas, em todo tipo de tecnologia necessário para esse tipo de exploração específica da Petrobras. E aí, como o presidente da Turquia, ele sabe disso, porque inclusive atualmente a Turquia está tentando explorar petróleo no mar perto de Chipre, porque é uma riqueza, é uma situação estratégica para eles, e a Turquia hoje é uma potência também econômica que eclodiu nas últimas décadas, de um papel que tinha de ostracismo para um papel de maior destaque, é uma nação hoje muito considerada, enfim, e sabem que o petróleo e a energia é absolutamente estratégico. E o Bolsonaro foi falar mal da nossa empresa, dizendo que era uma empresa de partido político. O Erdogan deve ter depois saído da rodinha e falar assim, vem cá, o cara é mais imbecil do que vocês tinham me falado, eu vou ter que trocar assessoria, porque se eu soubesse que ele era tão imbecil, eu não tinha nem dado conversa para ele. Bom, ele ficaria lá conversando com os garçons, né, que seria uma coisa, a única coisa possível de ser feita por ele, por uma figura como ele, por lá. Gente, o Bolsonaro tem falado muito da teta, né, das grandes redes de televisão, da Rede Globo, que ele finge que briga, mas se vocês analisarem agora os telejornais mais importantes da emissora, na programação, vocês vão ver a Petrobras despejando rios de dinheiro na emissora, ao contrário do que o Bolsonaro
tinha dito, né, para criar uma falsa impressão na população brasileira que o vilão dos preços do petróleo aqui dentro, dos nossos combustíveis, são derivados ou são responsabilidades dos governadores, como se os governadores tivessem elevado os impostos. Gente, todos os impostos que nós pagamos no Brasil, especificamente o ICMS, ele vem numa cadeia de produtividade ou de produção. O preço, o valor do imposto é sempre praticado sobre a circulação da mercadoria, por isso chama imposto de circulação de mercadorias e serviços. E o preço é sempre calculado ao final. A propaganda que a Petrobras está exibindo, ela visa criar uma falsa impressão que os governadores, especificamente sobre os combustíveis, aplicam um valor de impostos estratosférico, coisa que nunca aconteceu, porque o valor percentual da tributação em petróleo ou dos derivados do petróleo sempre foi a mesma. Mas se a base aumenta, evidentemente, toda a cadeia produtiva fica mais cara no final da história. O que está errado aqui no nosso país é a política criminosa de preços da Petrobras. Por que o petróleo da Argentina, a gasolina na Argentina está custando metade do valor daqui do nosso país? Vamos lembrar que a empresa de petróleo argentina foi reestatizada. Lá para os argentinos, ela é considerada também, como na Turquia, como em vários países do mundo, empresas estratégicas para a soberania desses países. Mas aqui a gente tem essa empulhação. Quem não viu a propaganda, eu vou colocar só um trechinho aqui, porque se você acessar hoje o Jornal Nacional, você vai ver a propaganda da Petrobras, rios de dinheiro. E aí tem uma outra situação oculta no meio dessa história, né, que nós vamos falar aqui. Vamos lá pegar um trechinho. Você compra no posto? R$ 2,33. E para produzir a gasolina, a Petrobras investe bilhões de reais para descobrir o petróleo, instalar plataformas a 300 quilômetros da costa. Gente, é tanta contradição misturada com cara de pau dessa gente toda, porque é o seguinte, aqui eles enaltecem a empresa que o Bolsonaro quer vender. Quer vender não para satisfazer o interesse do povo brasileiro, para baixar o preço, para melhorar a produtividade, não. É simplesmente para tirar um patrimônio do povo e entregar nas mãos de empresas privadas. Normalmente empresas estatais privadas, que vão se interessar se a Petrobras um dia, se eles conseguirem viabilizar esse tipo de história, quem vai se interessar são as grandes empresas. A Petrobras só não é arrematada de uma vez, não passa direto num processo de destruição desse governo, porque ela é tão grande, ela é tão articulada, ela é tão estratégica, ela é tão complexa, que nenhuma empresa teria condição de comprar esse pacote de uma vez só para poder administrar. Então, por isso, o governo entreguista de Bolsonaro e de Temer também, que começou a aprofundar esse tipo de entrega, eles vão fatiando as nossas empresas ou a nossa empresa para vender em blocos, vender para grupos estanques, porque nenhum grupo, como eu disse a vocês, teria condição de arrematar a Petrobras de uma maneira geral. Mas aí a gente está vendo, né, esse tipo de comportamento do presidente brasileiro, que já é considerado um genocida, também é considerado um entreguista, porque está fazendo com esse tipo de proposta música para o ouvido do mercado, ou para os ouvidos do mercado, melhor dizendo, né? Então, empresas são porta-vozes, empresas de comunicação, que são porta-vozes desse mesmo mercado, quando vem Bolsonaro dando esse tipo de movimento, o movimento descaradamente entreguista, eles vão começar agora, certamente, até a poupar um pouco mais o Bolsonaro. Os grandes grupos que nunca apontaram de uma forma tão direta, explícita e decisiva para o povo brasileiro que o Bolsonaro era o responsável pela pandemia, responsável principal, agora então eles vão dourar mais ainda as pílulas. Muitas pessoas aqui, gente, têm pedido para fazer comentário em relação também às pesquisas eleitorais, que saiu mais uma hoje. Em todas as pesquisas, hoje o Bolsonaro perde de todo mundo. O Bolsonaro perderia para uma árvore, ele perderia para o macaco Tião, ele perderia para a Ema, lá do Palácio do Planalto. No entanto, como eu tenho dito a vocês, o Bolsonaro, ele é uma peça nessa engrenagem, ele não tem luz própria, ele não tem capacidade sequer de entender o que está acontecendo, mas ele está sendo muito funcional e ele será preservado até as eleições de 2022, porque se não fosse assim, o impeachment já teria que ter acontecido aqui no nosso país, né? Ele não poderia estar se arrastando diante de tantas coisas
que nós vivenciamos aqui no nosso país. Então, nós não devemos ter ilusões. Nós temos esse exército de iludidos, esse exército de picaretas dando apoio ao Bolsonaro, exército não, um grupo menor, né? Dando apoio ao Bolsonaro nos setores estratégicos do nosso país. Nós temos uma série de parasitas que usavam fardas e hoje são pessoas acumpliciadas a Paulo Guedes dentro do governo Bolsonaro. E nós temos a omissão dos grandes veículos de comunicação que, como porta-vozes do mercado, vão tentar poupar esse entreguista maior por conta dessas músicas que ele anda cantando para cima e para baixo. A nós vai competir o tempo todo mostrar para os enganados que eles estão sendo enganados, que os enganados de fato não são os nossos inimigos. O meu inimigo não é meu tiozinho do churrasco que acredita no Bolsonaro. O meu inimigo não é um servidor, um empregado, uma pessoa que trabalhe para mim, que acredita que o Bolsonaro é enviado de Deus. Não, essas pessoas todas são pessoas que são ludibriadas. E nós aqui vamos continuar a incomodar quem é teimoso e quem não quer aceitar a verdade, né, gente? Eu fico por aqui, um grande abraço, muito obrigado por vocês estarem aqui e estarem também ajudando outras pessoas a entenderem o que está acontecendo. Grande abraço, até o nosso próximo encontro, gente. Tchau!